Pô, você acha que as mulheres gostam do cachorro? Eu acho, cara. Eu acho que o cara que você é muito acha que você é um bom. cachorrão? Eu já fui muito cachorrão, viu, Emiliano? Sério? Eu fui um cachorrão. Época da Opa, eu Delari. husky siberiano? Eu até toco essa música, me lembra momentos assim fantásticos, né? Eu, Delari. Rua das Olimpíadas. A gente curtiu demais, né? Opa. O Delari. Lambeu um asfalto, assim, sabe? O que ela tá falando é o homem que tem atitude. Que não é um bunda mole igual você, Alangani. Não, jamais. Que isso, Botomi? Que isso? Você não pode ser um bunda mole. Não, eu gosto muito do Gani. Mas se ele fosse mais cachorro, ele se daria melhor. Sim. Salomão? É um salame. Ele é um salame com respeito. Se faz de salame pra ser comido em rodela. Ele se faz de salame. O Sam é o melhor desse Isso é uma... Você faz de salame pra quê? Pra ser comido em rodela. Cachorro. Olha lá, o caramelo ali só ria. Era o terror da Rua das Olimpíadas. É, mas ó, você sabe, eu tô falando disso que o Gani já foi promoter. Já fui promoter. Promoter de quê? Foi? Promoter do Gitana, da Clube e do Showbar. Eu tinha 20 anos, hein? Já, você precisava ver, eu jogava mais que o Zuzu, para com isso. Muito bem. Vamos lá. O que mais? Tem mais? Agora vamos pra economia ou você quer coisa? Não, pode continuar. É o seguinte, ó, uma coisa muito séria que aconteceu no Wax, estava em Trending Topics, turma lá dos Estados Unidos, teve uma audiência no Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira, e o secretário de Estado do país, que é o Marco Rubio, conhece o Marco Rubio, está muito ativo também. Ele afirmou que o governo americano está analisando a possibilidade de aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do STF, com base na lei global Magnitsky. Você conhece essa lei? Olha lá. Political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. Tá com a voz do Emílio Rubio. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the global... Alexander de Moraes. Alexander de Moraes. Mas o Lula se pronunciou, ele falou para o Itamaraty agir com firmeza, porque ele enxerga isso como uma ameaça à soberania brasileira. O Trump mas você sabe que essa lei... O Trump fala assim, não, você está aqui interferindo nas plataformas que são americanas, ferindo a liberdade de expressão. E o Lula está falando isso, pediu para o Itamaraty fazer uma intervenção, enfim. Isso aí vai ser esse é o rolo. Um problema diplomático. Mas é porque crise pega diplomática. Americano. É uma crise diplomática. E essa lei aí é o seguinte, essa lei eu acho que o cara da Nicarágua, um juiz da Nicarágua, né? Você não pode ter conta em banco. Lá. Não é lá. Qualquer banco que esteja nos Estados Unidos, olha só, você não pode ter cartão de crédito. Não entra nos Estados Unidos, é um monte de sanção. Então é um negócio pesado. Não é uma... cartão de crédito. Se ele tiver nos Estados Unidos o cartão de crédito, você não pode ter também. Vale lembrar que teve um embate recente entre Elon Musk e o Alexandre de Moraes na própria plataforma. A gente sabe que é uma história que ainda tem muita coisa para acontecer. Sim. Vamos aguardar. Milho, vamos agora para Israel, né? Israel, duas notícias, uma bem triste, mas, bom, essa me parece bem interessante. Israel anunciou nessa quarta-feira, né, que pode ter eliminado o principal comandante do grupo terrorista Hamas, o Mohamed Sinwar, que teria sido morto em um ataque em Israel na cidade de Yunis, no sul da faixa de Gaza, na semana passada. Então, me parece, depois dessa informação, o Benjamin Netanyahu falou: vamos acabar com a guerra, tá? Porque eliminamos todos os terroristas do Hamas. Vai lembrar que teve vários, né? Sim. Que aconteceu isso. Agora, a notícia triste, vocês acompanharam em Washington o que aconteceu? Sim. Um atentado terrorista. Foi um absurdo. 2 funcionários da Embaixada de Israel foram mortos a tiros na quarta-feira, né? Do lado de fora do Museu Judaico, no centro de Washington, tem algumas imagens aí, capital, obviamente, dos Estados Unidos. Segundo autoridades, o homem e a mulher eram um casal e foram mortos ao saírem do evento, que era voltado para ajudar moradores, acreditem, de Gaza. E o terrorista, né, que só pode chamar desse nome, estava falando Free Palestine, que é o discurso que está na doutrinação americana, entre as escolas, universidades. Que a gente tinha 26 anos o cara. Ele estava a comprar aliança, iam se casar, um casal super jovem. Eles eram funcionários da Embaixada de Israel, e aconteceu próximo ao evento que
era no Museu do Holocausto. Muito triste. Tinha vários jovens diplomatas na região. Absurdo. Ainda não pegaram o cara, pelo que eu vi aqui. Não pegaram o cara, mas o que é mais triste, Samidana, não sei, você pode colocar informação aí que agora você me confunde, eu não sei se pegou, mas o que pega é que é o crescimento exponencial. Pegaram o cara. Pegaram o cara. Não viu, Delari? Pegaram o cara. Delari passou errado. Pegaram, sim. Agora, ô Zuzu, você sabe que tudo isso também é muito fruto de universidades nos Estados Unidos, que você tem movimentos estudantis fomentando o antissemitismo, fomentando muitas vezes racismo contra brancos. E isso à luz do dia. E a sociedade norte-americana permitindo. E é por isso que o Trump está cortando grana dessas universidades. Tem um documentário, chama-se 8 de Outubro, que é o que aconteceu nas universidades, porque dia 7 aconteceu aquele atentado em Israel. Sim, no dia 8 de outubro já começou pela Colômbia, Universidade de Colômbia, já começou todo esse Nova York. Isso, todo esse processo. E você assistindo esse documentário, você entende o que está por trás de tudo isso. É muito bom esse documentário. Desde a década de 90 existe uma doutrinação nos Estados Unidos. É esse documentário aí, 8 de outubro. E aí você vê os gritos, né, as manifestações antissemitas, que o crescimento é exponencial no mundo, né? Tem muitos. Tem um livro que eu até recomendo para a audiência chamado A Guerra contra o Ocidente. Puta livro. Legal. Que explica exatamente isso. Eu não vi o documentário, Emílio, mas deve ser na mesma linha, mas mostrando como o movimento intelectual vai contaminando a sociedade e vai criando esses terroristas. Isso começou dentro das universidades e a sociedade hoje em dia passou a acreditar isso. É um movimento articulado, um movimento muito bem feito. Lavagem cerebral. Exatamente. Loucura, cara. É louco, né? Nesse documentário que o Emílio tá falando, você vê os caras... para pra pensar também em 2025, né? O cara na universidade, dentro, né, da universidade, sendo perseguido, xingado. Muita gente... Isso aqui foi um assassinato, um terrorismo nos Estados Unidos, cara. Por ser judeu. Exclusivamente por ser judeu e morreu. Que é o pensamento do Hamas. O pensamento do Hamas é matar judeu. É judeu. Esse é o princípio do Hamas. Se você é judeu, você merece morrer. E se você morrer, você vai ter toda a honraria, vai pro céu, vai ter as virgens e tal. Esse é o pensamento. É isso aí, meu. Por isso que não dá pra aceitar isso aí, né? Por isso que é tão difícil de negociar qualquer termo. Porque como que você vai negociar com alguém que tem esse objetivo? Fica muito difícil. Bom, terminando de uma forma triste, né, meu? Mas é assim, as notícias a gente não vão nos calar. Péssimo. Péssimo não, a gente aqui não vai deixou com esse clima. Posso deixar o clima pra com cima? essa voz, Posso já tô com essa melhor? Não, eu já sei, você quer o cachorro. Só mais um cachorrinho. Tem mais, mas olha, deixa eu fazer uma pergunta que eu não sei, eu sei que você não é CET, você não cuida do trânsito, mas você pode, por exemplo, se você é um cadeirante, você pode andar numa via expressa? Eu vi isso aí. Pode andar? Eu acredito que sim. Eu acho que não. Olha o que aconteceu lá na tela aí, só pra fazer um link aí. Samidana, um homem foi flagrado aí, ó, como cadeirante, lá no Rio de Janeiro. É uma cadeira motorizada e ele tá ultrapassando alguns veículos. Eu acho Meu Deus, o cara vai multar ele ali. Ele não tem placa. Não, ele não tem placa. Como é mas bicicleta também não tem. Então, mas aí tem a via. Eu acho que ele devia estar na ciclovia. Boa, Reginaldão. Mas é uma bela cadeira motorizada. A gente podia fazer esse teste com fuzil. Foi no trânsito. Uma cadeira motorizada. Por exemplo, se você tá num jogo de futebol. Tá. E você é um jogador. Certo. E você entra pra jogar. Com um sapato social. Certo. Putz. Você entra com sapato social pra jogar. É um Alan Gani. Você pode ou não pode? Não pode. Pode. Eu pode, pela regra da FIFA. Pode pesquisar. Pode pesquisar. Tem que ter a chuteira. Não. Você tem que estar. Não pode. Senão... Você só não pode calçado. estar descalço. Você não pode. Você não pode jogar descalço. Se você tiver com um sapato, um mocassim, cabraz, calçado, sapato argentino. Então podemos permitir. Então tá autorizado. A autorização. Tranquilamente. E por falar em cadeira de essa é uma discussão, é que nem o golpe. O golpe que está sendo julgado e tal. Isso. Cada um tem a sua, né? Mas se teve golpe, não teve golpe e tal. Sei. O que nós vamos saber? Nós só vamos saber no final. Não tem como saber. Minha última pergunta é:
Se você é um segurança no hospital. E a minha voz? Tá boa, tá boa. Tá do melhor mesmo que do ontem. Marco Rubio. Você tá com a voz do Marco Tá melhor Rubio. que ontem, né? Tá, mas eu tô com dor de garganta. Hoje a gente vai na Guga, você vai fumar um cigarro, Eu tomar vou uísque. fumar uma maconha hoje. Lá na Guga. Aí recupera a voz. Vai Maconha. fazer um gargarejo. Vou fumar maconha. Vou te dar um listerino. Eu, como é que chama? O cigarrinho. Como é que é? O Whindersson. O Whindersson Nunes. Então, Samidana, eu sei que não. Se um cara, você é segurança lá de um hospital e tem um cadeirante que tá não se comportando de uma forma adequada, você pode bater no cadeirante? Bater não, mas você pode. Você tem que pensar assim: se não fosse cadeirante, você poderia bater? Se o cara for legítima defesa? Não, legítima defesa você pode em qualquer caso. É porque o cara é cadeirante, você vai deixar o cara te bater. Vai fazer o quê? Vai atropelar o cara? Antes de chamar o vídeo, o cara ele estava na cadeira de roda, ele não era cadeirante não. Ah, ele estava na cadeira. Mas ele estava com o colar cervical. Colar cervical. Vamos ver na tela aí. Vamos ver. Analisa. Vai lá, dá telão. Uma barbaridade. O rapaz sentado ali, o cabeça de rolão sentado ali, tá no celular xingando o segurança. Quando vê o segurança também calvo. E agora eles estão discutindo, um aponta pro outro e levantou. Tentou levantar, ele empurrou de volta e caiu, velho. É isso aí. É uma barbaridade. Pode. Tem uma bicuda. Pode. O que aconteceu? Daniel Zuckerman tem mais informações do que aconteceu ou não? Lá em São Bernardo do Campo, velho. Tem mais informações ou só tem o vídeo? Só o vídeo. A informação que o cara tava na espera de um hospital, possivelmente um pronto-socorro, foi lá discutir com o segurança. Tá mamado. E o segurança, deve estar, né? Alcoolizado. Eu achei meio desproporcional a reação. Tá meio mamado. Não, mas tá Mas desproporcional. não dá pra segurar o cara? Então, tinha que segurar, imobilizar. Não precisa espancar o cara. Aí não. E o outro ainda fica lá de juiz, ó. Abriu a contagem. Ó. Não, mas eu acho que o cara tá Olha provocando. lá, fez cadeirinho. Parece. A gente não tem um Tá áudio, vendo, ó? uma câmera de segurança, né? Entendeu? Você não sabe o que Você tá não acontecendo. sabe o que o cara tá falando, tá xingando. E nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que o segurança era terceirizado e foram demitidos, viu, velho? O município disse que repudia atos de violência praticados pelos funcionários e as orientações e treinamento para os colaboradores controlando o acesso são reforçados. Então, uma barbaridade que aconteceu. E até a Comissão de Direitos Humanos da OAB Foram emitiu uma demitidos. nota também. É uma barbaridade, hein, velho? Eles foram demitidos? Foram demitidos. Foram. Era terceiro... Cadeirante queria um doce de leite, me falaram. Tá certo. Tá bom. Tá bom? Cachorro. Cachorro. Ele que se faz de verde pra mamar em duas tetas. Eu acho que a gente não tá avaliando direito essa... Vamos ver de novo, porque tem Não, pela imagem você nunca vai saber o que ele não falou. tem o áudio, se ele xingou a mãe do cara. Um cara de careca. Não, mas não pode bater num... Não, mas não tá batendo, tá empurrando, ele ó. tá se Não, mas protegendo. depois dá uma bicuda. Tá indo pra cima. Ele tá meio... Ó, para. Ó. Opa. Ele fala, não, Aí deu uma bica, ó. Olha lá, caiu. Ó. É uma bica, uma biquinha. Deu, mas pra se Olha proteger. lá, ó, empurrou só. Olha lá. O cara também tá parecendo o O Delay, cara né, tá Guga? bem... O cara... Então, você não sabe se o cara tá legal, né?